Ó, tô de toquinho porque tá muito frio aqui em São Paulo, gelado, e a gente tem pouco cabelo, para não dizer que é careca. É, então tem que colocar para se aquecer, tá bom? Aqui não tem ar condicionado nessa salinha aqui, então tem que se virar com o que tem, tá bom? Eu me chamo Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Espero que você goste. O que nós vamos abordar aqui é sobre Elias e Moisés, né? A transfiguração de Jesus quando eles apareceram, né? Aquela imagem para os apóstolos e os demais que ali estavam, apareceu Elias e Moisés. E aí ficou essa questão aí. Morreu, não morreu? E ressuscitou, não ressuscitou? Esses dois aí. Então eu vou colocar meu parecer, meu ponto de vista. A linha teológica tem vários sentidos, vários entendimentos. Eu vou deixar o meu aqui, tá bom? Como a gente está interagindo com você, dê também sua opinião sobre isso, que é muito engraçado. Então eu fiz algumas anotações. Eu quero já ler aqui 1 Coríntios 15, 20, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora, a questão das primícias é que tem alguns entendimentos diferentes em relação a isso. Então eu vou fazer uma leitura aqui rápida, né? Teologia, meu amigo, tem que ir para os escritos originais e decifrar aqui essa palavra, né? Primícias. É muito complicado. Eu não vou entrar nessa questão aí, sabe? É só bem superficial naquilo que eu acredito e que a palavra de Deus nos diz, mas tem que ir para os originais mesmo e saber o que realmente essa palavra diz. Bom, primícias. Essa metáfora se baseia na ordenança do Antigo Testamento, né? Que pedia aos israelitas para trazerem um molho das primícias da vossa mesa ao sacerdote. Está em Levítico 23:10. Essa oferta indicava o reconhecimento por parte do ofertante de que toda a colheita pertencia a Deus, certo? Assim, o apóstolo Paulo utilizou essa expressão para enfatizar, por exemplo, que os cristãos, ao receber o Espírito, recebiam a garantia da sua ressurreição futura. A questão é que, na ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos, não são coisas separadas, desconectadas. Pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Isso está em Atos 26, 23. E é esse fato que torna possível a ressurreição dos cristãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aliás, se Jesus não tivesse morto, né, sem perdão, sem nada, muito menos a ressurreição, não tínhamos direito a nada, né? Parei aqui, ressurreição dos cristãos. Uma vez que Cristo, como representante do seu povo, né, povo de Deus, a igreja, ressuscitou, assim também o cristão foi ressuscitado espiritualmente. Então, eu vou pegar aqui premissas como primeiro. Se você for na etimologia da palavra, nossa, nos originais dá outro sentido aí, né, os teólogos, alguns têm entendimentos diferentes. Bom, eu vou partir aqui de que premissas é o primeiro. Então, ninguém ressuscitou antes de Jesus. Ninguém foi aos céus. Não tem direito a ir aos céus, porque Jesus não pagou o preço. Ele não morreu na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados. Então como é que Elias foi para o céu, ressuscitou? Ele é pecador igual eu e você. Mas Jesus não tinha morrido ainda. Moisés a mesma coisa. Entendeu? E como Jesus é as premissas, ele é o primeiro, eles têm que aguardar. Esse é meu entendimento. No seio de Abraão, como todos. Então, esse monte da transfiguração foi uma maneira de Jesus colocar para nós que, assim como Moisés representando a lei e Elias, né, representando os profetas, sinais, prodígios, maravilhas, as duas testemunhas lá em Apocalipse virão nesse mesmo poder de pregar a palavra de Deus no finalzinho do fechar das cortinas, do fechamento do espetáculo. E Elias com grandes sinais e prodígios, está lá em Apocalipse, né? Representando a igreja.
E outra forma também de se entender é que Elias, como foi na transfiguração, entende-se que ele foi levado aos céus, né, na carruagem. Então entende-se que alguns serão arrebatados. E Moisés morreu e foi ressuscitado, né, entre aspas. Assim outros também morrerão pelo nome de Jesus, por amor a Jesus Cristo, mas também serão ressuscitados. Mas é uma transfiguração, como diz a palavra. É para que nós, na nova aliança, entendêssemos como seria a igreja do Senhor. Mas não significa que Elias já estava no céu e que Moisés foi, como diz alguns aqui, Moisés foi arrebatado antecipadamente antes de Jesus. Não, aí você entra em contradição com a palavra de Deus. Tá? Eles estão aguardando, esse é o meu entendimento, eles estão aguardando, como nós, no seio de Abraão, para serem ressuscitados junto com os mortos. Eles não foram para o céu, não estão no céu. Como entendo aqui, como Jesus sendo as primícias, e como é que eles vão poderiam. A palavra de Deus também fala que carne não entra no céu, né? Carne nenhuma entra no céu. E como é que Elias foi para o céu se Jesus não havia pago ainda os pecados? Como ele pode ir? Aí o véu ainda estava fechado. O véu abriu-se de cima a baixo com a morte de Jesus, né? Onde nós temos livre acesso de falar com Deus. Então esse é o entendimento. Foi só a maneira de nós entendermos como será a vinda do Senhor, como será a atuação da igreja aqui na terra, o que acontecerá com os que estão vivos e com os que estão mortos. É simples assim. Mas vamos ler aqui. Eu separei aqui um trecho aqui. Aleluia. Glória a Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular a um alto monte, Monte Tamor. Tá? Marquei aqui. Eu fiz as anotações, estou lendo para acompanhar aqui. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha só o entendimento. Este é o meu filho amado, em que me comprazo, né? O pai dizendo. A ele ouve os discípulos caíram de bruços, ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados em grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Isso está em Mateus 17, Lucas. Existe uma Lucas 9, tradição, tá bom? muito forte. Então, essa aqui foi a transfiguração, tá? Em 2 Reis, onde Elias foi para lá o Mediterrâneo, foi arrebatado, né? Aquelas montanhas que a gente está vendo lá ao fundo, atrás da névoa, aquilo já é 2 Reis, capítulo 2, todos os termos que vocês de 9 a 12. Então diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, né? Porção dobrada do teu espírito. Olha só, o dobro, tudo que o Elias já havia feito, ele queria o dobro, né? Homemzinho fraco não. Tornou-lhe Elias, dizendo, né? Dura coisa pedis, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-lhes em 2 partes. Então ele foi arrebatado aí num carro de fogo aos céus, mas em algum momento ele voltou lá e morreu.
e está aguardando. Não podia ir aos céus, não tinha, não era o primeiro, tinha que ser Jesus. E carne não entra nos céus, não havia ainda sido perdoados os pecados, porque no tempo de Israel os animalzinhos que eram mortos era só para encobrir, não era pago definitivamente, né? Fácil de entender isso aí, ok? E aí na transfiguração, Moisés e Elias vieram, né, ter com Jesus a fim de fortalecer para enfrentar os dias difíceis, para ter diante dias de prisão, julgamento e morte, certo? Moisés e Elias vieram ter com Jesus representando o futuro, né? Aqui é a visão representando o futuro do reino de Deus a ser implantado pela morte, né, de Cristo, pela morte de Cristo. Elias representando os que serão transladados, né, sem ver a morte, como eu estava dizendo, e Moisés representando os que após a morte forem ressuscitados por Deus para a vinda, e também as duas testemunhas, um pregando a palavra de Deus e outro fazendo sinais de prodígios e maravilhas, que seria Elias, profeta, né, e Moisés, lei. Então, qualquer tentativa de justificar a teoria espírita da reencarnação, com base no relato da transfiguração, está em direta oposição ao claro ensinamento bíblico de que os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ok? Então, esse é o entendimento que eu tenho, tá? E espero que você, caso não concorde, diga aí nos comentários, por favor. Se você pensa ao contrário, que não, ele foi tomado aos céus mesmo e depois ele apareceu lá com Jesus porque ele já estava no céu, e que Moisés, quando isso está em Judas capítulo 9, quando o diabo contendia, né, com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, aí as pessoas acham que também Moisés, né, não foi enterrado, foi arrebatado igual Elias para o céu. Também isso não é verdade. Eles combatiam pelo corpo porque o diabo poderia usar para alguma maldade. Isso é simples. Então, eu entendo assim, Jesus é as primícias, todos tinham que guardar a sua morte, porque sem a morte dele, sem a ressurreição, não aconteceria nada conosco, nem com os que morreram no passado, estariam todos perdidos, tinham que aguardar. E Jesus é as primícias, ele tinha que ressuscitar primeiro. E foi o único que ressuscitou. Até hoje não tem ninguém lá no céu. Estão todos aguardando lá no seio de Abraão para serem ressuscitados. A palavra de Deus é bem clara. Eu disse que eu não ouvi falar da história, porém, né? 15 ao 17, 18 por aí. Então fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estão vivos, né, no dia do arrebatamento. Então ninguém foi ressuscitado ainda, todos estão aguardando, todos, Moisés, Elias, todos, entendeu? Então é isso, da forma que eu entendo, da forma que eu compreendo, tá bom? Sou muito grato a você, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas com você, porque é de uma maneira mais simples, mais clara que isso aqui, e repito, tem ideias diferentes, pensamentos teológicos diferentes. O que eu fiz aqui foi um esboço rápido, sabe, para tentar esclarecer e tirar essa dúvida aí. Elias está no céu, não está no céu, Moisés está no céu, não está no céu. No meu entendimento, lendo aqui a leitura da palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, simples, eles estão aguardando no seio de Abraão. Morreram, estão aguardando no seio de Abraão, como todos que morreram no passado, né, crendo, sendo obedientes a Deus, e os que morreram em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz a vocês. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.